Paulo aí fazendo aleijado andar. Então, olha só, o padrão sempre é o mesmo. Os sinais foram acontecendo. Olha lá, o centurião. O que aconteceu com Cornélio? Ele viu um anjo, uma aparição de um anjo que falou com ele. Tudo isso aí o quê? São manifestações sobrenaturais. Foi dada a ele uma visão. A partir daí é que ele foi salvo. Mandou buscar Pedro, Pedro veio, pregou, ele aceitou, foi batizado no Espírito Santo, foi batizado nas águas. Ele e toda a sua família. Olha aí, sempre sinal, prodígio, maravilha. Então, multidão ouvindo o Evangelho. Conversão de muitos. É o padrão. Basta você enxergar isso aí. Então, vamos seguir do jeito que está na Bíblia e a igreja vai crescer muito. A igreja está estagnada, parada. Quase não ganha mais almas. E existem aí 40% do mundo que não ouviu o Evangelho, necessitando ouvir o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho. Esses povos que não ouviram ainda necessitam de verdadeiro Evangelho, com sinais, prodígios, maravilhas acontecendo. Aí eles serão convencidos. Então, vamos fazer isso, vamos fazer missões, vamos ganhar almas. Então, assim como eles saíram por toda parte, evangelizando, pregando o Evangelho, ganhando almas, Deus cooperando com sinais, prodígios, maravilhas, nós podemos fazer, vamos atingir o mundo inteiro com esse Evangelho, do jeito que eles atingiram na época deles. Tópico 3, promoção social. A igreja primitiva encarregava-se de promover os novos convertidos integralmente. Ela não se descuidava das necessidades dos pobres e necessitados, amorosamente as supria. Se por um lado dava-lhes o pão do céu, por outro não lhes negava o pão que brota da terra. Isso é evangelização integral. Então não podemos aí nos esquecer que as pessoas precisam de ajuda também financeira, não é só espiritual. Quantas pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir? Nós temos, por exemplo, em Imperatriz, uma clínica, onde as pessoas que estão aí nas ruas, caídas por aí, nas drogas, na bebida, elas são colocadas ali. Então elas ouvem o Evangelho, se convertem, estão ali ouvindo a palavra de Deus. Inclusive nós temos ali um grande exemplo do irmão Alex, que hoje é o pastor Alex, que há pouco mais de 3 anos era um morador de rua, vivia caído, cheio de droga pelas ruas. Então nós fomos lá, ali nós oramos, nós expulsamos os demônios de todos que estão ali, depois nós pregamos o Evangelho para eles, aí eles vão aceitando Jesus como Senhor e Salvador, são batizados nas águas, depois oramos para eles serem batizados no Espírito Santo. E eu dizia, certa vez que estive ali, pregando para eles, e disse: olha, vocês precisam sair daqui cheios do Espírito Santo, com o dom do Espírito Santo, vocês fazerem uma grande obra para Deus, ganhar muitas almas, Deus vai capacitar vocês. E esse irmão Alex foi um daqueles que estava ali, e ele abriu o coração naquele dia, ele acreditou nisso, buscou isso. Hoje ele tem aí dom de curas também, Deus usa ele poderosamente. E em apenas 3 anos ele casou-se e agora é pastor na igreja de Santarém, no Pará. Veja só o que Deus faz. Deus muda completamente uma vida. Aquela vida estava perdida. Quem olhava dizia: esse aí não tem jeito, já vai morrer, aí alguém vai matá-lo, deitado pelas ruas aí, só na droga. Hoje é um pastor. Isso Deus faz. Então devemos levar esse Evangelho, acreditar que esse Evangelho funciona. Isso transforma as vidas. Então as pessoas precisam de cuidados, precisam de discipulado, precisam ser integradas aí ao trabalho da igreja, precisam de ajuda. Então nós temos também que ajudar com aí o vestuário, o alimento, o lugar de ficar. Tantas igrejas estão por aí gastando dinheiro com festas, festas e mais festas, enquanto as pessoas estão necessitando de ajuda. Vamos socorrer essas pessoas. Vamos pregar o Evangelho de maneira integral. O ser humano todo, corpo, alma, espírito, precisa de ajuda, precisa da igreja, precisam de Deus. Vamos ajudar essas pessoas. Parte 3, Antioquia, igreja missionária. Não sabemos quem fundou a igreja em Antioquia. Aqueles obreiros anônimos, porém, souberam como edificá-la na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Dentre os seus membros saíram os primeiros missionários transculturais do cristianismo.
Então, na parte 3, Antioquia, a igreja missionária, nós temos aí tópico 1, uma igreja completa, tópico 2, uma igreja missionária. Tópico 1, então, uma igreja completa. Em Antioquia, o ministério era completo. Ali havia profetas e doutores, Atos 13:1. Eles souberam como preparar a igreja para evangelizar os gregos, romanos e bárbaros. A obra missionária deve ser nossa prioridade, ou não conseguiremos dar cumprimento à grande comissão. Então veja bem que a igreja em Antioquia era uma igreja que estava trabalhando na preparação de pessoas para a evangelização. Estavam em oração e jejum. Quem? Os profetas e os mestres. É claro que o ministério não é só isso, né? Nós olhamos aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver que o ministério completo são 5 ministérios, né? Aí são o que? Apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e mestres. Aí são 5 ministérios. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, assim também o corpo de Cristo na terra tem 5 ministérios. Aí fica completo. Então ali estavam orando e jejuando os mestres e os profetas, ou seja, aqueles que transmitiam sobrenaturalmente, né, a mensagem do Evangelho, e aqueles que ensinavam sobrenaturalmente a palavra de Deus. Então, quando é ministério, é sobrenatural, não é natural. Então, um professor de escola bíblica dominical não é um mestre, ele é um professor apenas. Mas quando ele se torna um mestre, aí existe o quê? Uma capacitação sobrenatural para o seu ensino. E Deus confirma esse ministério com sinais, prodígios e maravilhas. Então, um profeta é também um ministério, mas é um ministério equipado com dons do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para transmitir as mensagens de Deus, principalmente mensagens ocultas, né? Mensagens não conhecidas, tanto no passado como no presente, como no futuro. Então, veja bem, eram aí ministérios reunidos em oração e jejum, buscando a orientação de Deus. Então, se haviam ali doutores, é porque haviam ensinos da palavra de Deus. Se haviam profetas, é porque existiam ali pessoas cheias do poder de Deus, usadas tremendamente por Deus em sinais, prodígios e maravilhas. Então, a união desses dois grupos, que trouxe o quê? Trouxe a presença do Espírito Santo, de tal modo que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo já separou pessoas para fazer a obra missionária. Então ali quem foram os escolhidos? Saulo e Barnabé, ou seja, Paulo e Barnabé. Então eles foram chamados para fazer a obra de Deus. E onde? Em todas as nações, cumprindo então o ide de Jesus, cumprindo o desejo de Deus de evangelizar os povos. Então ali nasceu a obra missionária. Ali nasceu então a evangelização mundial do jeito que nós conhecemos hoje. Então a cidade de Antioquia se tornou centro mundial de missões no início da igreja. E por que isso? Porque Jerusalém começou com esse propósito, mas Jerusalém se concentrou em evangelizar os judeus. Então o que Deus fez? Deus escolhe a cidade de Antioquia para ser um centro missionário para evangelizar os gentios. Então olha o que Deus faz. Ficou Jerusalém como centro de evangelização judaica e ficou Antioquia como centro de evangelização ao mesmo tempo, judaica e ao mesmo tempo dos gentios, principalmente então para os gentios. Tópico 2, uma igreja missionária. Enquanto a igreja e os seus obreiros oravam, jejuavam e serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. De imediato o ministério local impôs as mãos sobre os novos missionários, despedindo-os sob os cuidados do Senhor. A partir daquele momento, a Igreja de Cristo, irradiando-se a partir do Oriente Médio, universaliza-se até chegar a você e a mim. Então, esse é o resultado aí, né, de uma igreja que buscava a direção de Deus, orando e jejuando.